Olá, bom dia. Sou o Dr. Anderson e esse é o Minuto Mais Perto de Deus. Eu quero ler para vocês Efésios 6, versículo 18. É a continuação dos versículos que nós temos aprendido no capítulo 6 de Efésios. Diz assim: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero meditar com vocês sobre o tema hoje nessa manhã, esse aqui. Pare, pare, pare tudo que você está fazendo e ore, ore. É tempo de você parar e de orar. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, nós precisamos orar, oração, que a oração é orar e agir. Na verdade, a palavra oração quer dizer nós oramos e Deus age. Esse negócio de nós orarmos e agirmos, isso nunca foi bíblico. Isso nunca foi bíblico. Existem momentos, sim, que Deus nos manda agir. Existem momentos, por exemplo, quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, ele já tinha orado, Deus já tinha dado para ele a direção para ele ir atravessar o Mar Vermelho com o povo. Então ele de novo se colocou diante ali do povo e erguendo o cajado e falando com Deus. Deus, agora o que a gente faz? Deus só falou com ele assim, ordena ao povo que marche. Por quê? Porque Deus já tinha dado a ordem para eles. Moisés já tinha orado, Deus já tinha dado a ordem, então já era para eles agirem, porque Deus já tinha dado a ordem. Então, mas a ação foi de Deus de abrir o mar. É diferente. Nós temos que orar. Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tem um dos autores, ou um dos personagens da história, vou deixar aqui a palavra ore para você lembrar, né? Que chama George Miller. Ele criou um orfanato na Inglaterra que funcionou durante mais de 100 anos com a seguinte premissa, só oração. Eles não pediam ajuda, simplesmente funcionava através da oração. E uma vez ele foi fazer uma viagem e estava com muita neblina, ele precisava chegar em Quebec, e aí ele foi e falou com o comandante do navio, que já estava ali já há mais de 20 horas em pé, né? Ali na direção do navio, né? Aquele capitão, aliás. Então, o que acontece? Ele era um crente, um homem, um servo de Deus também. E falou com ele assim, olha, eu preciso, isso era uma quarta-feira, eu preciso chegar no sábado no Quebec. Eu não posso me atrasar, de modo algum. E ele então falou, olha, senhor Miller, senhor me desculpa, mas eu não tenho condições de fazer isso com você, eu não tenho condições de cumprir esse compromisso. Então o George Miller falou com ele assim, olha, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, Deus vai me fazer chegar até lá no dia e horário marcado, porque até hoje eu nunca atrasei em nenhum dos meus compromissos. Sendo britânico, né? Ele então nunca tinha feito isso. Então o capitão sugeriu que ele entrasse e eles orassem juntos. E George Miller então orou e disse que ele fez oração como uma de criança. Senhor, se for da tua vontade, que essa neblina se dissipe. O Senhor sabe que eu nunca cheguei atrasado em nenhum dos meus compromissos e nunca falhei com meus compromissos. E eu quero ir para a glória do Senhor. Então, quando ele terminou de orar, o capitão foi começar a orar. Ele então bateu nos ombros dele e falou com ele assim, olha, o senhor não precisa de orar, porque nós já sabemos, capitão, que primeiro que eu sei que Deus já ouviu a oração. Segundo, que eu sei que o senhor não acredita. E o senhor pode levantar, que a neblina já foi dissipada. E quando eles levantaram, a neblina já tinha sido dissipada. E olha que antes era uma densa neblina. Eu lembrei dessa situação e quis colocar aqui agora, porque Paulo, quando ele falou orar por todos os santos, não tem nada a ver com o que muita gente acha hoje que é orar por imagens, nada disso. Ele está falando que todos os santos são santos, pessoas que, como eu e você, que entregaram sua vida ao Senhor Jesus. É esse tipo de santo, pessoas santificadas, pessoas que estão vivas, pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez, num projeto missionário lá em Governador Valadares, nós tínhamos
marcado com a Juventude Batista do Vale, né? De fazer uma programação ao ar livre ali. E na época, estava em época de chuvas. E os jovens, então, tinham marcado, estava tudo certo, já tinha feito anúncio. Conseguimos até apoio da Igreja Católica ali, daquela região. E o apoio do dono ali daquele local onde vendia os lotes. E estava tudo correto. Quando chegou uns 2 dias antes, aquela liderança então falou, olha, está em época de chuva, está chovendo, não sei o que, nós vamos mudar para outra igreja. Aí eu falei com ele assim, olha, não precisa, porque nós já oramos e Deus vai abençoar, não vai chover, fica tranquilo. Porque eu sempre acreditei nessa mensagem aqui de George Miller e acreditei com fé. Eu aprendi a confiar através dessa história desse homem de Deus. E eu tenho outras experiências para contar sobre isso também, e já contei em outros livros também. Resultado, eles desmarcaram aquela reunião, e quando chegou no dia, no horário marcado, aquele dia não choveu nem uma gotinha de água. E eles acabaram fazendo reunião em outro lugar, mas por medo não aproveitaram e não deixaram de abençoar aquele bairro, o bairro Santo Agostinho, lá em Governador Valadares. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas com medo. E quando Paulo fala, olha, orai sem cessar. Quando Paulo fala, olha, orar em espírito, orar na sua mente, em todo momento, clamar, buscar. Então, hoje, tire um momento, pare e ore, fale com Deus. Antes de fazer essa mensagem, eu parei, orei e clamei a Deus. Vamos orar? Deus, abençoe essa vida, abençoe esse coração, para que possa parar, para que possa orar, para que possa buscar a Tua presença e que o Senhor possa abençoar nossa família, essa pessoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Inscreva-se no canal, clique aí no sininho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.